Esse notebook super charmoso é o Dell XPS 13, uma das maiores referências de ultrafino no mercado. Para essa geração, a Dell entra na onda dos processadores AI com os novos Intel Ultra, numa tentativa aqui de melhorar a eficiência das suas máquinas. Será que ele consegue? Nós temos outros avanços por aqui? Vamos descobrir no vídeo de hoje, e caso vocês se interessem e querem ajudar o canal, os links de compra estão aqui na descrição. E bora para análise. Para começar, eu realmente me impressiono com o design desse notebook. A Dell não quer mais aquelas comparações no visual do XPS com o MacBook, então criou algo que, além de bonito, dá uma cara bastante única para sua máquina. No modelo que temos em mãos, internamente ele é todo branco, com touchpad invisível e teclas F digitais. Ficou futurístico e traz alguns benefícios também. Primeiro, no espaço das teclas. Colocando esse XPS 2024 ao lado do XPS 2021, vemos que o teclado é mais baixo, quase rente com a superfície, e os espaços entre as teclas é praticamente nulo. No geral, elas estão maiores, apesar de algumas teclas terem perdido espaço. Quem mais perdeu aí nessa brincadeira foi o Backspace. Isso porque o leitor de digitais, que também é o liga-desliga, desceu uma fileira. Isso incomoda um pouco, porém foi uma questão de costume. Às vezes eu ia usar o Backspace e acabava indo muito para a direita. Felizmente, o leitor mesmo é um botão diferente, completamente diferente. E ele é mais resistente a cliques. Então não aconteceu de eu apertar sem querer ali e desligar o notebook. Também não consigo imaginar uma posição melhor por aqui, porque a Dell realmente queria tirar o teclado de membrana daquela região. O problema, de acordo com a marca, é o espaço interno. A membrana, ela ocuparia uma região que aqui é dedicada ao resfriamento do notebook. Como essa é uma máquina que busca aqui um certo nível de desempenho, além do histórico do XPS de aquecer demais, a solução foi jogar o botão para baixo. Não dá para chamar de ponto negativo por conta disso, mas ainda queria chamar a atenção para essa parte. Embaixo, o touchpad sumiu, mas essa foi uma escolha só para deixar ele bonito mesmo. Eu acho legal e bastante natural de usar. O funcionamento é idêntico ao touchpad normal. A região real dele é essa daqui, da linha esquerda do espaço até o finzinho do Alt GR. Eu achei um bom tamanho. Na vertical, ele vai do final do teclado até o final do notebook. E aqui embaixo, os botões do mouse também existem, eles só estão escondidos. Eu confesso que errei um pouco, principalmente com o clique direito. Na verdade, 90% do espaço você clica e funciona igual o botão esquerdo do mouse. Tem só uma pequena linha, uma pequena faixa aqui embaixo que funciona como se fosse o botão direito. Eu acabei me acostumando um pouco a utilizar o tocar ou clicar mesmo com um dedo para o esquerdo e 2 dedos para o direito. Funciona bem e você vai acertar 100% das vezes assim. Já para as teclas digitais em cima, eu não tive nenhum problema, nem com o reconhecimento de cliques, nem com a textura ali do local. Ele ocupa um espaço bom também, o que evita cliques acidentais no lugar errado. Comparado com outros notebooks e com alguns MacBooks, você não ganha funcionalidades com esse painel. Ele dá um ar diferente e quando você segura a tecla FN, ele muda o letreiro das funções para as teclas F. Apenas o Delete que é permanente. Esse corpo diferente, na verdade, não é uma grande novidade do ano. Quem viu nosso vídeo lá do XPS 13 Plus de 2022 já conhece tudo por aqui. Inclusive, uma das limitações de lá continuam presentes. Esse novo XPS 13 tem apenas 2 portas USB tipo C, uma de cada lado. São 2 portas Thunderbolt 4 bem rápidas e bem úteis. Você transfere arquivos, carrega o notebook e passa sinal de vídeo para um monitor externo também. São versáteis, porém numa quantidade limitada. Isso é algo que, de fato, limita um pouco a usabilidade do Note, principalmente para quem precisa de uma máquina para tarefas pesadas. Nisso, o XPS continua aqui idêntico ao MacBook, porque você vai precisar de um dongle. Olhando alguns aspectos internos agora, o XPS 13 continua sem muitas saídas de ar expostas. Olha, dá para falar na verdade que elas estão escondidas, porque você realmente precisa procurar elas. A tradicional grade na parte inferior, que tem em todo notebook Windows, não existe por aqui, e nem as saídas laterais. Todas elas ficam na traseira e são bem fininhas embaixo da tela. Além disso, ele tem 2 ventoinhas, que são bem silenciosas e não funcionam para qualquer coisa não. É até difícil você conseguir ativar elas, dependendo do perfil térmico que você escolher. Como temos a comparação com o ano passado, é possível dizer que sim, no funcionamento normal, isso foi o suficiente. Aqueles problemas antigos lá de superaquecimento do XPS foram solucionados. Em resumo, o corpo é super legal. Não é novidade também, e existem alguns pontos que não agradam todo mundo, como a quantidade de portas USB e a posição do leitor de digitais.
mas no geral é um ponto positivo para essa máquina. Agora, quando mudamos para o assunto tela, aí temos uma grande evolução. Eu vou relembrar o vídeo antigo mais uma vez, onde eu disse que o XPS Plus, ele tem uma tela boa, mas não é uma OLED. Parece que alguém me escutou e agora temos sim uma tela OLED por aqui no XPS 13. Ela é maravilhosa, com 100% das cores DCI-P3, contraste infinito e um brilho forte, muito forte inclusive. Olha, eu raramente uso ele acima dos 40%. E nem é para economizar energia não, é para proteger a minha visão mesmo. Por ser uma tela OLED, eu esperava que ele chegasse num nível bem menor. E desconfio também da durabilidade dele, mantendo esse brilho forte em 100% por muito tempo. Dos 50% para baixo, tá tudo certo. Mas acima disso, eu não confio que ele não vai ter burn-in, mesmo com a Dell falando que tá tudo seguro. Agora, em questão de qualidade, é uma tela OLED. Eu gosto de dizer que o difícil é achar uma OLED ruim, e não é à toa que todos os modelos premium estão migrando para ela. Quem não usa o OLED é o MacBook, que tem um LCD Mini LED. Nesse duelo, o HDR lá tá um pouco melhor, fica mais destacado que aqui. Mas é um detalhe pequeno referente ao processamento da imagem e não diretamente ao painel. Só vale comentar que esse XPS que tem a tela OLED, mas existe outra versão. Na verdade são 3 modelos, onde o mais simples que é diferente. Ele possui a tela Full HD Plus com painel LCD, sem touchscreen também. As outras duas possuem o OLED com resolução 3K de 2880 por 1800 pixels e o touchscreen. Entre esses modelos, essa é uma das diferenças principais, a tela, mas também tem no tamanho do SSD e da RAM, 512 ou 1TB, 16 ou 32 GB. Lembrando que o XPS utiliza a proporção de tela mais alta e por isso essa resolução diferente. Algo legal é que a tela mais básica não é pior em tudo. Ela é LCD, porém a taxa de atualização é variável, de 30 a 120 Hz. O Note não é gamer para precisar de 120 Hz, mas é legal ser variável para ajudar a preservar a bateria. Vai perder lá o touchscreen sim, mas na real, não é uma grande perda. O XPS não é um 2 em 1, o corpo dele não vira 360 graus para se transformar num tablet. Seria legal se virasse, e olha, não parece também que seria muito mais caro fazer ele ser um 2 em 1. Mas não é, então eu não vejo tanta utilidade no touchscreen. Aliás, eu vou levantar essa dúvida aqui para vocês. O seu notebook, ele é touchscreen e não é 2 em 1? Caso seja, me contem aqui com que frequência vocês utilizam o touch e o motivo principal para isso. Eu realmente não veria nenhuma desvantagem se o XPS não fosse touch. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e também perguntar se vocês conhecem o comparador Escolha Segura. Esse é o nosso plugin e aplicativo que compara preços, testa cupons automaticamente e te permite criar alertas para você sempre pagar mais barato. Temos também os grupos no Telegram e no WhatsApp, onde enviamos as melhores promoções e cupons que recebemos das marcas para você sempre economizar. Os links estão aqui na descrição e bora continuar a análise. A tela então é bastante agradável, tem ótima qualidade, até acima do esperado para um uso comum de Ultrabook fino. Entenda aqui o uso executivo. Mas vale dizer que dessa vez a Dell ela quis trazer um avanço no desempenho ao mudar a série do processador. Inclusive temos muito o que destrinchar aqui nesse modelo. O XPS 13, todas as 3 versões dele, utilizam o Intel Ultra 7 155H. Antes mesmo de entrarmos em detalhes então, temos uma novidade. Esse é o primeiro XPS com modelo da série H, voltado para alto desempenho. Geralmente, a Dell buscava as séries de baixo consumo, a série U ou a série P, como foi no caso do XPS 13 Plus, com o i7 1360p. No entanto, isso não significa que esse XPS é muito mais potente que o XPS Plus. A razão é a mudança do Intel Core para o Intel Ultra. A nova geração de chips tá diferente, entrando agora no mundo dos PCs AI. A diferença é que o chip Ultra possui uma região nova, a NPU, que lida com alguns processos diferentes, geralmente tarefas relacionadas a redes neurais. Com essas mudanças radicais aí de arquitetura, a Intel tem 2 objetivos: aumentar consideravelmente a eficiência do seu chip e também iniciar a era do PC AI. O primeiro ponto é certamente o mais relevante, e vemos isso de 2 formas, uma positiva e uma negativa. A positiva é a duração da bateria. Olha, o tempo exato varia, mas você consegue umas 9 horas de uso de tela com pouco brilho e sem um uso muito alto da CPU. É um tempo muito bom, mas o principal é quando você usa ele mesmo. No máximo, ainda são só 2 horas. Mas no uso moderado, aquele que deixa o Note morno, ele vai passar de 4 horas de uso. É um tempo bom que você não costuma conseguir num chip da série H. Dito isso, a forma negativa que notamos a boa eficiência do chip
foi na falta de avanço em velocidade de CPU. Aqui eu preciso fazer uma comparação mais profunda entre o XPS 13 e o XPS 13 Plus, que utiliza lá o 1360p. A pontuação do benchmark não aumentou, na verdade ela diminuiu um pouquinho. O Ultra 7 155H fica em torno de 8.500 pontos no modo balanceado, e no modo desempenho também não vimos tantas mudanças. Já o 1360p fica entre 8.500 e 10.000 pontos, respectivamente. Pode ser que a razão é a falta de compatibilidade aí com a arquitetura nova, ou então uma mudança na filosofia de design do chip. De qualquer forma, o objetivo não foi ganhar num embate direto. O que o Ultra tenta é aprimorar outros aspectos do seu chip. Primeiro, que ele realmente esquentou menos. O corpo do XPS Plus e do XPS é o mesmo, então podemos dizer que a diferença é a eficiência do chip. Além disso, na corrida mais longa, o Ultra também ganha porque ele não tem perdas tão significativas mesmo num stress test de maior duração. E terceiro, ele não precisa de tomada para absolutamente nada. Você consegue extrair todo o desempenho desse chip com ele ligado apenas na bateria. Em algumas dessas áreas, o 1360p até ia bem, mas não tão bem quanto o Ultra. Claro que temos uma pequena queda de performance aí, considerando lá o modo de alto desempenho, mas o 1360p não conseguia sustentar essa alta desempenho aí dele por muito tempo. Então eu acho que a comparação é válida. Ainda assim, o verdadeiro rival do Ultra não é a geração passada, mas sim os chips com ARM de outras marcas. Nesse caso, nós vemos também algo parecido de resultado baixo aí de desempenho de CPU pura. Mas na usabilidade do dia a dia, com softwares que conseguem utilizar melhor a arquitetura, aí esse carinha aqui se sai melhor. No entanto, a questão energética lá ainda é superior, e bastante. O desempenho máximo do MacBook também está à frente. Então a resposta da Intel para o Apple M1 veio. Só que ainda precisa de um tempo aí para amadurecer e bater de frente de verdade. Onde ele teve uma evolução mais expressiva foi na GPU, a nova Intel Arc. Esse sim foi um upgrade direto com aumento significativo de capacidade. Eu até arrisquei jogar um pouco por aqui. Nada muito pesado, claro, onde o título com gráficos melhores foi o F1 2020, que olha, quase rodou. Como o XPS ainda é ultra fino, que não tem um arrefecimento tão forte assim, não dá para jogar tão de boa. Você está correndo lá na pista, aí do nada ele trava e dá crash. Mas se a gente pegar aquele recorte de quando estava tudo fluindo, aí parece que a Intel Arc tem futuro. O que você vai conseguir bem aqui é um Valorant. Esse sim vai bem, mas é para aquela sessão sem compromisso, só para desestressar. Para jogar competitivo mesmo, aí não. E lembrando que aqui eu tô falando de jogos rodando na bateria. Não faz muito tempo que algo do tipo era impensável, ainda mais com processador Intel. O mais interessante é considerar como isso afeta outras tarefas. Aliás, lá no XPS Plus, eu comentei que aquele era um ultrafino ótimo para tarefas básicas. Algumas pessoas ficaram bravas, outras discordaram, mas eu tentei explicar meus motivos. A questão é que por mais que o 1360p seja relativamente potente, quando você olhava o conjunto todo, não era uma máquina voltada para qualquer tarefa pesada. Isso aqui muda e por vários motivos. O XPS 13 esquenta menos a longo prazo. Ele conseguiu manter o mesmo desempenho por um bom tempo, e apesar de uma redução no máximo aí de desempenho, pode ser que os softwares aprendam a utilizar a NPU, então a tendência é que melhore. O XPS 13 vai ser o notebook ideal para essas tarefas? Não, ele é um quebra-galho. Mas se você leva o notebook para cima e para baixo, e precisa de uma máquina leve e que seja capaz de abrir aquele arquivo enorme do cliente, podemos dizer que agora ele está mais adequado. Ficou um pouco mais fácil recomendar o XPS 13 para quem trabalha com projetos grandes de arquitetura, engenharia, programação ou até design. Isso sem contar a ótima tela OLED e o corpo muito bonito para arrasar lá nas suas reuniões. Mas e aí, o que vocês acharam do novo XPS? Estão mais satisfeitos que ele aguenta mais coisa? Ou queriam aí que o desempenho absoluto subisse? Me contem nos comentários e não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever e de voltar no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal!